Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande receber você aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. O Contra a Cultura, como você já sabe, é um programa de apoio à lição da Escola Sabatina. Aqui não necessariamente a gente segue tópico a tópico o guia de estudos, mas o nosso papel é fomentar a discussão, trazer alguma informação extra, às vezes vai coincidir, às vezes vai ser paralelo, mas o ponto aqui é a gente incentivar você cada vez mais a ir para a Palavra, ir para a Bíblia, para a gente poder descobrir as verdades profundas da Palavra de Deus. Comigo aqui estão as nossas duas contribuidoras, Mayara Costa e Vanédia Cândido. Mais uma vez, meninas, sejam muito bem-vindas ao programa. Top, bom estar aqui de volta. Obrigada, Isaac. Prazer estar aqui com você, com Mayara, com o pessoal também. Muito bem, a gente está aqui no 9º episódio dessa série toda especial sobre o livro do profeta Isaías. A gente já cobriu aí basicamente a metade, ou pelo menos os 2 primeiros terços do livro, que falam sobre o castigo que Israel está recebendo pela sua rebeldia, mas também Deus, junto com o julgamento, traz esperança, traz consolo para o seu povo e promessa de um futuro melhor onde as coisas vão ser resolvidas. Mas agora, esse último terço do livro, falando sobre essa esperança, sobre a resolução desses problemas, está focado num personagem que já foi pescado lá em algum momento do começo do livro, mas que agora vai ser desenvolvido um pouco melhor. Um tal de servo sofredor, aí, um tal de Messias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse contexto do servo, mas ao mesmo tempo tem algumas nuances aí que não são tão claras, e o episódio serve justamente para a gente poder desenvolver essa discussão e tentar chegar aí a alguma conclusão, ou não. Ou deixar tudo em aberto para a gente poder continuar discutindo. Então vamos lá, a gente vai cobrir hoje dos capítulos 41 até o 49, não necessariamente a gente vai fazer toda a leitura, senão o programa teria 2 semanas de duração, mas a gente vai pegar alguns pontos aqui que principalmente o nosso guia de estudo destacou para pegar os assuntos principais. A gente começa então pelo capítulo 41 e a gente vai traçando aqui alguns pontos necessários para a nossa discussão. Quando a gente chega no verso 1 aqui então, calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, e aí vem essa linguagem do julgamento. Aqui você ainda escuta o eco do finalzinho do 40, né? Deus chamando o povo e falando assim, olha, sou eu que renovo as forças e tal, porque eu não me canso, sou eu que estou lá o tempo todo. E justamente por eu não me cansar e eu estar a par de toda a história e tudo que está acontecendo, agora eu vou julgar Israel e ver de fato o que está acontecendo. E a gente discutiu, né, Vanédia, no finalzinho ali do 40, o quanto muitas vezes a gente pega um verso, isola ele, esquece todo o contexto que está em volta e acaba chegando a conclusões mirabolantes que não estão no texto. Né, fazendo aplicações que a gente vai acabar deixando de lado aquilo que de fato é a mensagem que o autor está querendo passar para o seu público original. A gente já encontra aqui no verso 6, um verso muito famoso, e eu queria que você desse um pouco de contexto para a gente aí, porque ele vem falando ali do poder de Deus, da grandeza de Deus, e como diante dele, tudo aquilo que não é Deus é nada, é diminuto, né, é muito pequeno, é pó. E o verso 6 diz assim, um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Verso famoso aí, né? Dentro desse contexto que a gente está vendo no decorrer daqui desse contexto de julgamento, da grandeza de Deus, da pequeneza de Israel e dos outros povos, é correto olhar para esse verso e falar assim, olha, mais um verso motivacional aí para nossa caixinha de promessas. Pois é, parece muito bonito, né? Como é que ajudar é uma coisa ruim, né? Um ajudou o outro e disse, ser forte. Aí a pessoa tem isso em caixinha de promessa e tudo mais, né? Já foi até tema de campanhas, assim, de igrejas para você acolher, ajudar e tal. Só que o verso seguinte fala, assim o artífice anima o ourives. Isso aqui era um idólatra falando pro outro, seja forte, vamos, se anime que a gente vai construir um ídolo agora pra gente adorar. Era um contexto de idolatria, de pecado, que eles estavam fazendo isso, né? Você vê que nem sempre as mensagens motivacionais estão motivando para coisas boas, né? Às vezes você está motivando a pessoa para se afastar de Deus. Aqui foi o caso. E aqui ele diz, olha, um artífice vai, anima o ourives para ele construir um ídolo, e eles pegam, tem que colocar ali um prego, porque senão a imagem tomba, mostrando assim a ironia, né? Olha só, vamos construir um ídolo que vai nos livrar, que vai nos salvar, mas se você não pregar ele muito bem direito na parede, ele cai, viu? Ou seja, né, não vale de nada isso aqui. Era Deus mostrando isso. Aí a gente vai transforma numa mensagem motivacional que não tem nada a ver com o assunto, né? É o famoso Deus, cuidado, frágil. Uhum. E aqui também no verso 7 tem uma coisa bem interessante. A gente que gosta muito de Gênesis aqui, né? A gente vai se lembrar
Isso aqui é um eco de algo que aconteceu em Gênesis. Quando Deus criava, né, ao final de cada dia, ele dizia, e viu Deus que era bom. E aqui no verso 7, aqueles caras que fizeram lá aquele ídolo, eles falaram, está bem feita, né, está bom. Fazendo essa alusão a Gênesis de quando Deus cria e ele dá essa capacidade criativa para o homem e ele utiliza isso para criar deuses à sua imagem e semelhança, né? Uhum. As idolatrias nossas não são fruto de coisas necessariamente ruins, são coisas boas da boa criação de Deus, que a gente como co-criadores utiliza isso para o mal, né? Perverte. E a gente pega coisas boas como o sexo, como o trabalho, como a família, instituições, e idolatra, né? Transforma em deuses, coisas que são boas, e o ser humano tem essa capacidade, como Calvino disse, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, a expressão ali para imagem é tselem, né? É literalmente um ídolo. Ou seja, aquela imagem que representa a divindade. Ou seja, Deus coloca Adão e Eva como, vou explicar agora desse jeito da linguagem, né? Como se eles fossem um ídolo, mas não para serem adorados. O ídolo é a representação da divindade. Então, quando Ele o ser aponta, né? ele aponta, pra divindade. isso. Então, assim, quando os idólatras constroem um ídolo, eles sabem que aquele ídolo não é Deus. Na cabeça deles, ali está representando uma imagem, uma figura da sua divindade que está em algum lugar, seja lá onde. Só que Deus ele estabelece o ser humano como sua tselem, ou seja, não é um bicho inanimado de ouro, de prata, de madeira, é um ser que anda, tem sentimentos, que pode servir, que pode administrar, que pode cuidar, que pode anunciar as grandezas de Deus e tudo mais, né? O que é irônico, porque Adão falha miseravelmente nesse papel de ser a tselem divina. E aí o que Deus faz? Deus chama Abraão, e em cima de Abraão, ele cria Israel, que vai ser a segunda tselem. Israel Exato. agora vai ser essa nova imagem que representa Deus. E aí a gente entra agora no 41 e a gente percebe que isso está falhando miseravelmente também. Quando ele vai chamar Israel para dar aliança, né, lá no contexto do Sinai, uma das 10 palavras que foram ditas, né, como base ou as palavras principais que depois seriam melhor entendidas através das leis que viriam em torno delas, uma das 10 palavras diz, né, não façam para vocês imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. E é interessante, a gente ensina tanto isso para as pessoas, né, olha, não é para fazer imagem de escultura, olha, não é para ter ídolo, olha, não, mas a gente não entende o porquê. Então, quando a gente volta para essa base de Gênesis, a gente entende o porquê que não é para fazer a imagem. É porque não precisa, porque Deus já tem as suas tselems, então não precisa uma outra tselem ser confeccionada pelo próprio homem, porque esta não seria a imagem e semelhança de Deus, ela seria a imagem e semelhança do próprio homem. Uma das grandes causas da idolatria é justamente o quê? Como nós somos tselem, a gente representa um Deus a quem nós servimos. Só que a gente cria tselems para nós porque a gente quer imagem de um Deus que nos sirva. A gente quer inverter a ordem. A gente quer divindades que estejam à nossa disposição para fazer a nossa própria vontade e atender os nossos próprios desejos. Então a gente cria essas imagens que vão representar os nossos anseios, os nossos desejos, e a gente coloca toda a nossa devoção, toda a nossa vontade ali. E a nossa missão, o nosso serviço, fica para trás, né? Que acho que é justamente isso que vai acontecer agora no verso 8, quando ele diz: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Esse trecho aqui, junto com mais um outro que vai vir ali na frente, é mais um trecho motivacional que a gente transforma em música, né? Não, a esperança, Deus nos ajuda e tudo mais. Só que o que a gente não pode esquecer de novo é a tônica inicial do capítulo. A gente está diante de um julgamento. Então, eu entendo aqui, e aí você pode me corrigir ou complementar de acordo com o seu entendimento, mas Deus ele está demonstrando para Israel, e o que Israel precisa refletir, e aqui eu estou falando de Israel, mas é Judá, Jerusalém, porque Israel já foi para o Beleléu, né? Mas a ideia aqui é que o povo de Israel, ele está sendo o tempo todo amparado, cuidado por Deus, recebendo tudo aquilo que Israel precisa para florescer como nação, para poder cumprir seu propósito. Então parece que assim, ele está falando aqui de conforto, prometendo a mão, o auxílio, o resgate, mas se a gente entender também que isso aqui é uma cena de julgamento, a gente também pode estar entendendo
que Deus, na verdade, ele está apresentando provas para o fracasso de Israel, né? A gente não pode tirar nem o verso e nem os versos do contexto. Então, se você tirar o verso ou os versos do contexto, é lindo, ó, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, né? Te sustento com a minha destra fiel. Mas sob qual circunstância que essa ajuda viria? O tema é que ele fala da justiça de Deus sendo cumprida, porque a princípio quem foi chamado para cumprir a justiça de Deus na terra foi Israel. Esse foi o servo escolhido por Deus. Porém, como nós já vimos 2 capítulos anteriores a esse, ali a partir do 39, a gente percebe que pelo fato de Israel dar uma voltinha em Babilônia, mais para frente, significa que houve um desvio do cumprimento dessa justiça. O próprio livro, se a gente voltar para o começo de tudo que nós já conversamos, refletimos juntos até aqui, o livro de Isaías abre como? Deus dando uma mensagem de advertência para o povo, por quê? Porque a justiça dele deixou de ser cumprida pelo servo que ele escolheu para que fosse ali o seu representante. Então, por mais bonito que a gente ache, lindo, né, maravilhoso, né, existe um contexto muito sério aqui. O contexto seria o contexto do cativeiro. E por que viria o cativeiro? Porque o povo se desviou da missão para o qual Deus o escolheu. Qual foi a missão para o qual Deus o escolheu? O cumprimento de sua justiça, ou seja, a manifestação do seu caráter na terra, né? A manifestação da vontade de Deus para os outros povos. Então, como existe uma falha em quem deveria cumprir a justiça de Deus, então Deus ele fala essas palavras que nós estamos lendo aqui. E aí aqui do verso 21 em diante, ô Vanério, dentro desse contexto falando, eu vou cuidar de Israel e tal, só que a gente ainda vê um Israel com tendências idólatras, querendo duvidar de Deus, né? Será que Deus de fato é poderoso? Né? A gente fez essa pergunta semana passada, né? Deus até quer me libertar, mas será que ele consegue bater de frente para os deuses? E aí ele lança aqui algumas perguntas retóricas. Claro que Deus sabe que ele não está falando com ninguém, mas ele faz isso de uma forma muito irônica, né? Muito sarcástica. Olha Deus sendo sarcástico aqui, para que Israel entenda essa figura de linguagem, né? Eu vou ler rapidinho, aí eu queria que você tecesse alguns comentários em cima disso. Verso 21, Deus está falando aqui para os deuses, para as divindades pagãs. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito de coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem, abominável é o quem os escolhe. Ele está falando aqui dessas divindades, logicamente ecoando para o nada, porque elas não estão ouvindo. Só que tem uma mensagem aqui no final, que é uma mensagem para Israel, né? Ele estava dizendo assim, ó, cadê? Vocês não são deuses? Digam alguma coisa do futuro, né? Pra gente escutar aqui, vocês, em toda a sua sabedoria, em toda a sua divindade, seu poder. E aí ele diz, vocês não são nada, menos do que nada. E ele fala aqui no final do verso que você leu, né? Abominação é quem vos escolhe. Mais uma vez, mostrando um eco do que está lá em Isaías 6 também, né? Para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que eles não consigam, né? Mesmo tendo olhos, eles não vão ver, mesmo tendo ouvidos, não vão ouvir. O ser humano, ele é um eco daquilo que ele adora. É o que diz lá no Salmo 115, né? Que as imagens, né, os deuses, eles têm boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem, olhos, mas não veem, torne-se semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. E aqui também ele fala, olha, esses deuses, vocês aí, esses deuses tão poderosos, vocês são ninguém, são menos do que nada, e aqueles que escolhem esses deuses são abomináveis, né? São abominação também. Então a gente acaba se tornando semelhante àquilo que a gente está adorando. Essas coisas que são parte da boa criação de Deus. Quando a gente pega e coloca no lugar de Deus, a gente corrompe isso, perverte isso, e a gente também se torna corrompido, pervertido e abominável. Então Deus estava falando isso aqui para Israel, né, num tom, apesar dele usar um sarcasmo aqui, era um sarcasmo didático, né, para ele entender, era um tom muito sério. Mas olha, isso aqui é abominável, tá vendo isso aqui? Isso aqui não tem sentido nenhum, você não tem razão nenhuma de adorar esses deuses que não são nada. Indo para o final aqui do capítulo, então, a gente começa a perceber já o início de uma certa sentença, mas que tem uma conotação positiva, mas ao mesmo tempo tem uma acusação muito séria. Ele diz o seguinte, do norte suscitei um homem, e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Então ele está falando assim, ó, tem uma esperança, alguém está vindo
para de fato me glorificar e fazer o papel que deveria estar sendo feito. Só que agora ele vai explicar por que está sendo preciso vir esse homem do norte. Ele diz o seguinte: quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião: eis, ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém. Entre eles não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Maiara, aqui ele mistura um pouco essa linguagem aqui, né? De novo, desse eco ainda dos povos idólatras e tudo mais, só que ao mesmo tempo essa lupa está voltada para Israel, né? Sim. Porque parece que assim, que Deus está olhando e falando assim, cadê o meu servo que deveria estar anunciando a vinda desse outro servo, mas parece que ele vai ter que fazer tudo sozinho? Exatamente. Então a gente não pode esquecer que a mensagem que está sendo dada aqui não é para Babilônia, não é para a nação vizinha, não é para Egito, que mais para frente vai ser chamado de novo de cana quebrada, né? É engraçado essas linguagens, né? Aqui ele está falando para Israel, ele está relembrando qual era o projeto inicial do chamamento deles, né? O que Deus tinha em mente é realizar neles e através deles, mas realmente ele está falando para eles, nesse aspecto que você levantou, da missão não estar sendo cumprida. Só que aí entra um detalhe importantíssimo aqui, amigo, principalmente para nós que vivemos aí certa crença do regresso desse mesmo Messias prometido aqui. Às vezes a gente joga em cima do ser humano a responsabilidade do retorno do Messias, né? Porque se não fizermos isso ou não deixarmos de fazer aquilo, ele não volta, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa parecida com isso. Interessante aqui é que o propósito de Israel no início ali, também, né? Pelo que vai mostrando Isaías para nós, era anunciar a chegada daquele que traria a solução para o problema causado pelo pecado, né? Conforme foi prometido lá em Gênesis, capítulo 3, né? A expectativa messiânica desde lá até aqui era essa, né? Alguém que viesse para nos libertar do cativeiro do pecado, né? Que viesse para esmagar a cabeça da serpente, né? Então a função também de Israel, além de representar o reino, era mostrar que o rei desse reino ele viria para assumir, para tomar posse. Interessante é que aqui eles estão falhando na missão de anunciar esse reino, de anunciar a vinda desse rei, só que o texto diz que o rei não deixaria de vir por causa da falha dos seus atalaias, dos seus mensageiros, certo? Então, nós vamos continuar crescendo no texto depois, mais para frente, e a gente vai perceber que o texto vai começar a se tornar cada vez mais detalhado e detalhista em relação a quem ele é, o que ele viria a fazer, o tempo. Eu acho muito interessante esse aspecto do tempo que é trabalhado aqui nas profecias clássicas e um pouquinho na profecia de Daniel também, né, que casa com o que vai vir para frente aqui em Isaías. Então eu achei esse aspecto muito interessante. O povo deveria anunciar, testemunhar do reino e deveria anunciar a vinda do rei desse reino, mas estavam falhando miseravelmente na missão. Todavia, o texto diz que o rei não deixaria de vir por causa disso. Aqui, né, naquele debochezinho suave que Deus estava fazendo, ele disse assim, olha, por que vocês não falam uma coisa sobre o futuro, para que a gente saiba que vocês são deuses? E aí, ele diz aqui, logo depois, no verso 25, Deus faz uma predição sobre o futuro, né, porque isso aqui, a gente sabe que o próprio Isaías coloca como Ciro, né, o ungido do Senhor, que ele fala aqui, do norte suscito a um e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Então era isso que Ciro iria fazer, né? Ele iria, por força, né, do seu poderio militar, iria pisar magistrados como lodo e tudo isso, que vai depois fazer um contraste com a figura que vai aparecer no capítulo 42, né? Mas é interessante como Deus zomba desses deuses que não podem prever nada, e ele faz uma predição aqui, inclusive essa predição é algo tão espetacular que algumas pessoas dizem, como a gente falou no episódio passado, que deve ser uma outra pessoa que escreveu isso aqui, né? Tanto pela mudança do estilo, como também porque quando a Bíblia faz profecias preditivas, ela assombra muitas pessoas, né? As pessoas que não querem crer no texto,
elas precisam usar artifícios para dizer, não, isso aqui não foi predição, isso aqui foi alguém que escreveu já na época de Ciro, né, ou posteriormente. Então, assim, as profecias bíblicas são espetaculares, né, e são muito precisas. Aqui, nesse caso, Deus fez questão de citar a pessoa por nome séculos antes. Esse sarcasmo, ele funciona como um contraste, né? Então, quando Deus ele fala assim, vamos olhar para o passado e ver alguma profecia que se cumpriu da parte de vocês. Aí você tem aquele cri, cri. Ao mesmo tempo que ele faz esse convite para os outros deuses mostrarem os seus casos, ele está convidando Israel para falar, olha para o passado. Olha todos os profetas que eu enviei e que fizeram profecias da minha parte. Não estão se cumprindo tudo? Israel foi pro Beleléu, a Síria já foi pro Beleléu, Babilônia vai chegar e tal, não sei o que, né? Olha pro passado e vê, eu tô cumprindo a minha parte. Agora, se eu tô fazendo isso, vamos ver os deuses aí. Quais são as promessas deles pro futuro? Agora, olhem as promessas que eu tô fazendo pro futuro. Vocês vão confiar em quem? Em quem tem um histórico que funciona ou quem até agora não falou nada? Isso que você está falando é tão importante porque mostra, para mim, qual é a principal função de uma predição divina ou de uma antecipação, né, divina em relação ao futuro. Não é para ficar saciando meramente a curiosidade, mas é para mostrar que nós podemos confiar nele. Então, o grande propósito das profecias é mostrar que nós podemos confiar em Deus. A gente vai perceber, no decorrer aqui do 42 ao 49, que no fim desse julgamento, a gente percebe que Israel falha miseravelmente, continua com o coração duro, de rebelião no seu coração e tudo mais, assim como seus ancestrais, e eles falham em cumprir o propósito de Deus para eles como servo. Então vamos lá, 42 verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade, promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, chamei você em justiça, eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Qual que é a diferença desse novo servo que aparece agora no cenário com o servo Israel do capítulo anterior? Esse é o primeiro dos 4 cânticos do servo de Isaías, né? Então a gente vai ter aqui um cântico falando desse servo, e a gente vê que é um servo de uma natureza diferente daquele primeiro servo que a gente leu ali no capítulo 41, verso 8, porque uma das coisas que ele vai fazer aqui, ele vai promulgar o direito para os gentios. A gente via que Israel tinha aquele orgulho nacional muito forte, né? E eles não queriam saber de gentios. E esse servo aqui iria promulgar o direito para os gentios. Ele iria se preocupar com os gentios, se preocupar não só com eles, fala aqui no verso 2, né? Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, né? Dando aqui uma ideia do seu altruísmo. Ele não tinha um desejo de autoproclamação, ele seria modesto ali na sua obra, né? E ele não iria se autopromover, mas iria promover a outro, né? Então ele fala aqui, né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Essa autopromoção tanto pode ser um contraste com os mercadores que viviam ali, né? Que ficavam louvando suas mercadorias, quanto com o próprio Ciro, né? Que Ciro iria impor ali pela força, né, o seu poderio. E ele aqui não. Ele iria cuidar dos fracos. Para esse servo aqui, nada é inútil. Ele pega as coisas que as pessoas consideram como inúteis. Para que serve uma cana quebrada? Ela não serve para apoiar mais nada porque ela está quebrada. Então as pessoas esmagavam aquilo ali e jogavam fora. E aqui esse servo não. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Para que serve um pavio que está fumegando? Só aquela fumacinha ali. Não está iluminando mais nada, não está queimando mais nada. Nem isso ele iria apagar, ele iria cuidar daquelas frágeis, né? A gente vê esse contraste, né, com Israel, que Deus fala logo no primeiro capítulo de Isaías, que eles não estavam cuidando dos pobres, eles não estavam cuidando dos órfãos, das viúvas. E esse aqui não. Esse texto é citado lá em Mateus capítulo 12, né, a partir do verso 17, que dizendo que naquele momento em que Jesus estava curando as pessoas, e ele dizia para que as pessoas não falassem que Jesus tinha curado elas, né? Aí ele diz para que se cumprisse o que está escrito. Aí ele cita essa porção aqui de Isaías. O Jesus se preocupando com o pobre, curando os oprimidos, ele estava cumprindo
cumprindo isso aqui. Tem muitos judeus que colocam isso aqui como se referindo ao próprio Israel. Então, Isaías 53, que é o servo sofredor ali, mostrando claramente Jesus, aí não pode ser Jesus porque está falando de Israel. Só que a gente vê claramente que em alguns momentos é Israel, em outros momentos não pode ser Israel. Você mesmo leu aqui no verso 6, que diz assim, e te farei mediador da aliança com o povo. Se esse servo aqui já era o povo, como é que o povo iria ser o mediador da aliança com eles mesmos? Porque o mediador era uma terceira pessoa numa aliança, né, que iria fazer aquele acordo de paz. Então tinha dois lados e havia o mediador que iria firmar esse acordo. Se esse servo aqui era um mediador, como é que poderia ser o próprio Israel? Esse servo aqui teria que ser uma outra pessoa. E a gente vê essa pessoa na pessoa do próprio Jesus, como o Novo Testamento vai aplicar isso a Cristo, né? A gente percebe um contraste não só com Israel, em termos de cumprimento da missão, fidelidade à aliança, mas como você mencionou, né? Aqui a gente tem alguém que não apaga o pavio e nem esmaga a cana quebrada, em contraste com lá no verso 25 do capítulo anterior, com um servo que vem e pisa os governantes como se fossem barro e pisa em cima do vaso defeituoso. Então a gente começa a perceber que são coisas diferentes, né, Mayara? E eu gosto demais desses contrastes que a Bíblia traz, inclusive essas misturas, né? Porque exige da gente, amigos, ler o texto com bastante atenção. Mas tem uma coisa nesse texto aqui que eu gosto muito, me chama muito a atenção, porque o verso 8 do 42 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, de novo, traz aquela questão do contraste com os deuses, com os ídolos, mas uma coisa que é muito legal. Ele não divide a glória dele com imagens de escultura, mas ele dividiu a glória dele com os seres humanos, para que os seres humanos fossem um reflexo dessa glória, né? No caso aqui do texto, Israel, mas Israel falhou, como Adão também falhou lá no começo, assim como nós falhamos, mas viria aquele que é a imagem exata e expressa de quem Deus é, e esse não falharia, que é o que o Novo Testamento vai aplicar a Cristo, essa promessa aqui, essa profecia. E aqui o verso 4 também coloca que ele não desanimaria, nem quebraria, até que ponha na terra o direito. Tanto o verso 3 fala que ele não iria esmagar a cana quebrada, né? Ou seja, ele iria cuidar do oprimido, dos vulneráveis, dos frágeis. E aqui diz que ele também não vai se quebrar, né? Ele não vai desanimar. Ou seja, se ele não vai desanimar, a gente já subentende aqui que haveria percalços no seu ministério, né? Esses percalços no ministério dele não fariam com que ele deixasse de cumprir sua missão, como Israel deixou. Israel várias vezes desanimou, antes e depois disso aqui. Muitas coisas não se encaixam com Israel. Quando você vai para o capítulo 53, que a gente vai estudar ainda, fala que ele não tinha pecados. Como? Deus fala o tempo todo dos pecados de Israel. Como é que esse servo aqui não tem pecados e é Israel? Não pode ser Israel. A gente vê aqui como é interessante a substituição, que você já vê. Era Israel que deveria ser esse servo, mas acabou que ele não cumpriu sua missão e Deus enviou um outro servo para substituí-lo, para vencer onde de fato Israel tinha caído, né? Esse contraste fica ainda mais claro que você está falando aí, Vanédia. Quando a gente vê aqui no verso 7, ele diz assim: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Só que aqui no verso 18, Deus continua falando algo. Ele diz assim, olha: escutem surdos e vocês cegos olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouvem nada, né? Ele está falando de um servo que vai curar a cegueira, e agora ele começa a falar de um servo que é extremamente cego. É um jogo de palavras de vai e volta, o tempo todo contrastando, né? O servo que não atende às expectativas e o servo que vai superar, transbordar as expectativas. Mas é ótimo isso, porque Deus, através dessa linguagem, desses contrastes, dessas substituições, ele está mostrando que mesmo ele tendo escolhido, que mesmo ele tendo estado junto, que mesmo ele tendo sido o Deus, que ele tenha dado profecias, que ele tenha cumprido com a palavra, o ser humano não é digno de confiança em si mesmo. Apesar de tudo isso, ele não desistiu. E nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais de informações mais para frente, né? Porque são tantos servos mencionados ali, né? Você tem 3, pelo menos, né? O servo que viria do norte, você tem o servo que Deus suscitou e falhou, e teria o outro servo que não falharia, né?
Então são pelo menos 3 servos nessa porção. E agora, na sequência da narrativa, mais pra frente, a gente vai conhecer um pouco sobre o próximo servo que viria, que também vai ser intitulado no texto bíblico como sendo o Messias, né? Porque a palavra Messias significa ungido. Vamos aproveitar então, vamos pular lá pro capítulo 44. No verso 26, a gente já começa a ter um pouco aí desse conceito. Diz assim: Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Que engraçado isso aqui, né? Ecos o tempo todo. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ungido aqui é a expressão para Messias. Tá? É a expressão para Messias. Mexia, ungido. A quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Isso aqui que ele está colocando, né, no verso 28. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Não é que Deus iria se comprazer de Ciro em si, mas Ciro iria cumprir a vontade de Deus sendo a chinela havaiana da mãe da gente, né? Pra dar uma lapadinha assim no povo. Ou seja, não é que tudo que Ciro faz é do agrado de Deus. É que tudo que Deus queria que fosse feito, Ciro fará. Mesmo sem Ciro conhecê-lo. É isso que o texto deixa claro por pelo menos 2 vezes. E diferente do que ele fala aqui no verso 1 do capítulo 42, daquele outro servo, ele diz: Eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. A alma de Deus se compraz naquele servo, em si mesmo, não simplesmente nas obras que ele opera, né? Diferentemente de Ciro, que era Deus se comprazia naquilo que Ciro iria cumprir, sendo objeto dele nas mãos de Deus, né? O Ciro como pastor aqui é a ideia do pastor buscando as ovelhas que estão perdidas, né? Trazendo elas de volta para o aprisco. Então Ciro vai ser o cara que vai pegar as ovelhinhas de Israel e trazer de volta para o aprisco de Judá, onde Jerusalém será edificada novamente, né? Ele recebe um título aqui que é um título que não é aplicado para qualquer pessoa no texto bíblico. No Antigo Testamento, poucas pessoas receberam esse título de ungido. Você tem Arão, que recebe esse título de ungido, e Ciro. Essa profecia do capítulo 44, final do 44 e 45 aqui até onde nós lemos, é uma profecia que vai ser melhor entendida se você ler principalmente Daniel. Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 9, né? Você vai começar a compreender o que está sendo descrito aqui. E uma coisa que me chama a atenção, ajuntando, né, Daniel com Isaías, embora eles tenham vivido em tempos diferentes, né, mas Daniel ele vive a circunstância que foi antecipada em Isaías. Quando você vai para Daniel ali, capítulo 9, você lê o capítulo inteiro, vou até usar uma frase aqui que eu usei nos bastidores, né? Nós poderíamos dizer que Ciro seria o último Messias antes do Messias. Aí você pode perguntar assim, como assim, Mayra? Ficou muito confuso. O que é o último Messias antes do Messias? Porque depois de Ciro, dentro do desenrolar profético, seria o próprio Messias, o servo que nós já conversamos sobre ele aqui, seria ele que viria, né? Então, o Messias com O maiúsculo, né? Vamos dizer assim, viria depois desse Messias aqui. Em que sentido que Ciro é o Messias? Em que sentido que ele traz libertação? Aí seria legal, né? Você continuar estudando, principalmente à luz de Daniel, para você poder entender qual foi a libertação que ele acabou proporcionando para o povo que estava no cativeiro babilônico, né? Aproveita agora que você está ouvindo aí a gente, comenta aí, você acha que é possível Deus utilizar pessoas para o seu propósito, para o seu serviço, pessoas que nunca ouviram falar dele?
pessoas que nem o conhecem, talvez não o adorem, não o reconhecem pelo nome, não conhecem a Bíblia, não frequentam uma igreja. Você acha que Deus, ele consegue usar essas pessoas? Ele usa essas pessoas, inclusive hoje em dia? Você acha que sim? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e eu prometo que no episódio que vem aqui no YouTube a gente vai ler as melhores respostas, tá bom? Corre lá, participa com a gente, vamos deixar essa conversa mais interativa, vai ser bem legal. Indo aqui então pro capítulo 49, a gente vê a reapresentação ou a retomada desse segundo servo. E tem algumas curiosidades aqui que eu queria destacar e ver a opinião de vocês sobre isso. Escutem terras, diz o verso 1, terras do mar, e vocês povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. O texto começa dizendo povos do mar, ou seja, para lá, povo de longe, né? Deus está falando não só com Israel agora, ele está falando com todo mundo. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é meu servo, você é Israel, por meio de quem eu hei de ser glorificado. Então peraí, Israel então vai cumprir finalmente a missão, certo? Verso 4. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão. Gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Então, peraí. Israel vai cumprir a missão e a missão é trazer Israel de volta. Que loop maluco é esse daqui? Verso 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores, os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu. Nesse comecinho aqui, a gente tem de novo a retomada desse servo, que é chamado de Israel, mas ao mesmo tempo, o papel dele é restaurar Israel. Só que ele diz aqui que restaurar Israel é muito pouco, e que ele vai os enviar assim, até os confins da terra. E quando a gente chega no ministério de Jesus, o que a gente percebe? Né? Um Jesus que se senta com a samaritana, um Jesus que cura centurião romano, um Jesus que come com os gentios, com cobradores de impostos, um Jesus que parece que o foco dele não é simplesmente apenas Israel. Só que você encontra a figura messiânica nesse texto, e mostrando que a figura messiânica ela não era uma figura política, revolucionária, como era a expectativa daqueles que estavam vivendo no primeiro século. Que o Messias aparecesse por ali para trazer a libertação do jugo, do poder do império vigente na época. Aqui você vê qual seria a missão do Messias. Ele vem com aquela prerrogativa de remir, né, ou de redimir, não apenas uma nação, uma geografia, um país. Ele vem para redimir toda a terra, ele vem para redimir toda a humanidade, conforme foi prometido lá no começo da história da humanidade, quando deu ruim lá atrás no Éden. Então aqui em Isaías a gente pode observar perfeitamente qual deveria ou deve ser, né, a perspectiva messiânica correta, qual era a obra e a missão que o Messias veio fazer, né, nessa terra. Muito bem, o texto segue repetindo e frisando essas ideias, mas o conceito básico que a gente vai observar é uma surpresa de Israel lá na frente, né? Os personagens lá da liderança religiosa e muitos outros ficam surpreendidos por causa que esse novo servo, que se diz representar Deus, que é o Deus de Israel, que na verdade é de Israel, ele pertence a Israel, né? Não é que ele é soberano sobre Israel, é que ele pertence a Israel, então ele não pode ser de mais ninguém. E o ministério de Cristo é completamente diferente. A gente começa a história de Cristo com ele sendo adorado por quem? Né? Por sábios do Oriente, lá de Babilônia, enfim. Esse já é o prenúncio de como vai ser o ministério de Cristo, né? E ao mesmo tempo hoje eu fico pensando como é que a gente acaba sendo assim muitas vezes, como Israel foi naquela época, né? A gente ainda acha que Deus ele se reserva a ser exclusivo dentro da nossa igreja, da nossa confissão religiosa, e a gente se surpreende quando Deus está agindo em outros lugares, chamando Círios, né? Chamando Nabucodonosores, falando com pessoas que muitas vezes não são da fé, que nem o conhecem pelo nome, e a gente acha muitas vezes isso errado, e a gente quer manter Deus dentro do nosso padrão, da nossa caixa,
E Deus está falando o tempo todo aqui por intermédio de Isaías, né? Eu sou Deus, eu sou o Santo de Israel, mas o meu nome vai ser glorificado diante de todas as nações, né? Quando a gente vai lá para Paulo e em Apocalipse também a gente vê, né? Diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará. No fim, o propósito de Deus é desfazer aquilo que aconteceu lá em Babel, né? É fazer com que todas as nações abandonem seu caminho de idolatria e se voltem para ele. Será que eu estou colaborando com esse servo nesse processo de tornar o nome de Deus conhecido? Ou talvez eu sou só um empecilho que muitas vezes está difamando o nome dele, está atrapalhando essa missão, né? Esse convite de Isaías é um convite para a gente olhar para esse modelo de servo, esse servo perfeito, seguir os seus bons passos e principalmente pregar a sua mensagem a todas as nações que nos cercam. E talvez essas nações seja o meu vizinho, seja a pessoa da janela ao lado, do apartamento aqui ao lado, meu colega de trabalho, meu amigo de faculdade, enfim. Deus está chamando a gente para continuar essa missão, essa nova aliança. Então, que esse texto possa te ajudar, continue estudando, continue lendo e que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.